Boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Terceiro sábado do mês de maio, onde nós estamos conversando, estudando juntos temas sobre a família. No primeiro sábado nós vimos os desafios que são enormes na vida dos pais em conduzir uma família de acordo com os padrões de Deus. São desafios gigantes. Mas apesar de inúmeros os gigantes, o Senhor nos promete vitória, então nós não devemos desanimar. Semana passada nós vimos um pouco sobre a questão da necessidade de maturidade dos pais. E hoje, dando sequência, eu os convido a acompanharem o estudo comigo acerca dos filhos. O tema dessa noite, filhos educados. E eu os convido a abrirem suas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 6. Faremos novamente a leitura do versículo 6 ao 9. A palavra do Senhor diz assim: Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. É um assunto difícil. Existem alguns assuntos em nossas vidas que o ser humano não gosta muito de se aprofundar. Pois geralmente nesses assuntos, o ser humano ele tem dificuldade pessoal em desenvolver, em se estabelecer capaz de administrar. Um dos assuntos que incomoda bastante, principalmente nos dias atuais, é a educação dos nossos filhos. E nada como termos a orientação segura para um assunto tão difícil como essa responsabilidade que cada um de nós, pais, temos em encaminhar os nossos filhos no caminho do Senhor, e nós, filhos, em obedecer e reconhecer e nos submetemos à vontade de Deus através do ensinamento dos nossos pais. Nós percebemos já na palavra de Deus, que acabamos de ler, que Moisés estava ensinando, naquele momento, os pais de Israel, como eles deveriam ensinar seus filhos a seguirem ao Senhor. E nessa noite eu quero começar fazendo 3 perguntas, direcionada aos pais. A primeira pergunta é: pai, mãe, você ama ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força? Essa é a primeira pergunta. Por quê? Porque esse foi o primeiro mandamento do Senhor aos pais de Israel. Naturalmente você deseja, todo pai, toda mãe, sensato, sensata, deseja que seus filhos sirvam ao Senhor, amem a Deus. Mas o fato é que muitas vezes esses mesmos pais que querem sempre o melhor para os filhos e desejam que seus filhos amem a Deus, esses pais acabam não dando um bom exemplo para os seus filhos. Pois os filhos acabam observando na vida dos pais que esse amor profundo que eles desejam para os filhos não praticam em suas próprias vidas. Os pais querem que os filhos amem a Deus, mas não demonstram amor verdadeiro pelo Senhor Deus. E existe uma coisa a qual eu gostaria muito que os meus filhos recordassem no futuro acerca de mim.
é que o pai deles amava a Deus. Eu sei que todo pai, toda mãe, e eu estou incluído nesse pacote, não é perfeito. E com certeza, ao longo da caminhada, do tempo que o Senhor nos permite vivermos juntos, nós falhamos. Disse isso semana passada, dando um exemplo na minha própria vida, acerca de uma atitude errônea que tive para com meu filho. Mas não será um momento de falha que resumirá uma vida toda de educação. Porque mais do que palavras, o meu testemunho pessoal, o pai e a mãe testemunhando o seu amor para com Deus, isso se tornará gravado no coração do filho e da filha. Se nós, como pais, não amamos a palavra de Deus de fato, na prática, e não damos à palavra de Deus a devida prioridade, consequentemente não obedecendo-a, é bem possível, é bem provável que os nossos filhos também não venham a amar a lei do Senhor. Não venham. Segunda pergunta. Se você está diligentemente instruindo e admoestando seu filho na palavra do Senhor, você tem feito isso com esmero, com diligência, usando a palavra de Deus para educar seus filhos? E a pergunta eu quero reforçar. Não quero que você se confunda. Eu não estou perguntando se você traz o seu filho à escola bíblica dominical. Eu não estou perguntando se você traz o seu filho ao culto à noite aqui na igreja. Eu também não estou perguntando se você comprou já uma Bíblia e deu de presente para o seu filho ou para a sua filha. A pergunta é outra. Você está instruindo e admoestando seu filho na palavra do Senhor? O texto diz que nós precisamos inculcar na mente e no coração do filho a palavra de Deus. Inculcar é um trabalho a ser feito. Terceira pergunta. Você aproveita as oportunidades do dia a dia para conversar com seu filho sobre as coisas de Deus? Diariamente. O texto ele vai falar que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Você tem inculcado, tem conversado com seus filhos diariamente, cotidianamente, acerca das coisas de Deus? Ou as conversas sobre Deus estão restringidas ao domingo, e geralmente é aquela admoestação: olha, vai se trocar, vai tomar banho que nós estamos atrasados para o culto. A palavra de Deus nos diz que devemos ensinar os nossos filhos em todos os momentos, em todos. E se é cotidianamente, é no dia a dia, o que você faz durante o seu dia? Quando você está lá em sua casa, o que você faz? Assiste televisão? Você lê jornal? Almoça, janta, toma as refeições? Você aproveita esses momentos
para falar de Deus e da justiça de Deus aos seus filhos? As oportunidades nos são dadas. Mas será que os assuntos dos pais que se dizem crentes, servos de Deus, eles estão restritos a como foi na escola hoje, meu filho? Como foi na escola hoje, minha filha? Ou fazer aquele resumo do dia para saber o quão peralta foi a criança na ausência do pai ou dos pais? Cada momento é precioso. O texto diz, e andando pelo caminho. Andando pelo caminho. Muitas vezes, momentos de tédio podem ser transformados em oportunidades preciosas para conversarmos com os nossos filhos sobre Deus. Talvez na fila de um banco, seu filho está do lado, aproveite aquele tempo que você teoricamente está perdendo. Aproveite. Fale com seus filhos acerca da vida espiritual que ele está tendo. Ou ensine alguma coisa. Ou fale algo que Deus tocou em teu coração, em suas meditações. Comente o que foi pregado no domingo. Aplique a palavra de Deus num problema real ou imaginário da criança, do adolescente. As idas e vindas nos consomem tempo. E o tempo não volta atrás. Ninguém recupera 5 minutos que já foram. Mas se cada minuto é precioso, vamos maximizar esse tempo e aproveitar cada minuto com os nossos filhos. Pois eles crescem. Eles crescem. E chegará uma hora que sairão das nossas casas, terão suas próprias vidas, e ali já não haverá mais tantas oportunidades dos pais ensinarem seus filhos acerca da palavra de Deus. Agora será um novo tempo, o tempo dos seus filhos ensinarem os seus netos. Nós ficamos preocupados com tantas coisas, política, economia, tantos deveres, tantas atividades, tantas preocupações, tantas tarefas a serem concluídas, que a maior tarefa na vida de um pai e de uma mãe fica sempre inconclusiva, sempre em aberto, sempre para depois. Procrastinamos a educação dos nossos filhos no caminho do Senhor, quando não terceirizamos essa instrução para os professores da escola bíblica dominical, ou para o pastor, para a igreja de uma forma geral. Mas o texto nos ensina que não é no domingo, não são 45 minutos no domingo, 1 hora, mas é todo dia, e não é pelo pastor, é pelo pai e pela mãe. Talvez esse fenômeno se explique dentro da igreja quando olhamos para fora da igreja, no sistema educacional do nosso país, onde os pais acreditam que os professores são responsáveis por educar os seus filhos. Aliás, é uma palavra que eu não gosto, atrelada à função do professor. A educação tem que ser feita em casa. Os filhos têm que chegar na escola educado. E o professor vai capacitar, vai ali fornecer conhecimento para as crianças. Mas a educação básica vem de casa. Moisés exorta-nos a ensinar a palavra de Deus ao deitarmos. E que hora importante é essa? Pelo menos para mim, foi muito importante na educação dos meus filhos, na instrução da palavra de Deus para os meus filhos.
principalmente quando eram menores, mais jovens, eu tinha o privilégio, a obrigação e o privilégio de colocá-los para dormir. Eram as horas mais íntimas que nós tínhamos, as conversas mais profundas. E se você duvida que uma criança pode ser profunda em conversar acerca de Deus, não duvide. Eu me lembro de uma noite que marcou muito meu coração. Eu tinha colocado o Lucas para dormir, tinha orado com ele. Rebeca já estava ali deitada, esperando a vez dela para mim orar. Acho que ela tinha uns 9 anos. E naquela noite eu comecei a orar e ela começou a chorar. Eu já fiquei imaginando de dor na barriga, alguém que brigou com ela na escola, e eu perguntei para ela: por que você está chorando? Aquele olhão de mangá enorme olhou para mim bem dentro dos meus olhos e respondeu com uma outra pergunta. Pai, você é salvo? E se você é salvo, você vai para o céu? Tomei um susto. Mas a angústia era verdadeira. As lágrimas comprovavam. Então eu respondi: sim, eu tenho certeza absoluta que eu sou salvo e que eu vou para o céu. Sim, eu tenho essa certeza. Ao invés dela parar de chorar, chorou mais ainda, mais intensamente. Então ela fez outra pergunta. Pai, eu também vou para o céu? Eu também sou salva? Eu me lembro que nós ficamos ali algumas horas conversando sobre salvação, sobre cruz, sobre Jesus Cristo, sobre convicção de salvação. E no final da conversa, ela enxugou os olhos e dormiu o sono dos justos. Pois naquela noite ela teve certeza da salvação dela. Pois ela se viu debaixo do sangue do Cordeiro, aos pés da cruz de Cristo, com 9 anos de idade. E ali foi um desafio gigante para mim, mas também foi um privilégio tremendo. Deus deu essa oportunidade a mim e a minha esposa, de levarmos, através do testemunho nosso cristão, de apresentar aos nossos filhos o nosso Salvador, o nosso Redentor. E dizer para eles: sim, sim, o sangue de Jesus Cristo, ele cobre multidão de pecados, até os teus. Sendo ele seu Senhor e Salvador. Que privilégio, que experiência maravilhosa. As conversas não acabaram ali, e com o passar do tempo, as perguntas foram ficando cada vez mais difíceis. Muito mais difíceis. Mas isso mostra que criança não é só brincar. Construir um filho, uma filha, não é só dar brinquedos, não é só levar para comer o McDonald's, não é só para sair e levar para o parque. Não é só isso. Não é só comprar roupa.
levar ao médico quando está doente. Existe uma necessidade maior e mais urgente do que todas essas. É mostrar Jesus Cristo para os nossos filhos, para as nossas crianças. Não é brincadeira, a tarefa realmente é difícil, mas o Senhor é bondoso, misericordioso e nos capacita. Nos capacita. Pois as crianças, elas crescem. E se os pais não entenderem, não ouvirem a lei de Deus, a palavra do Senhor para as nossas vidas, terão problemas muito grandes. Só os pais? Não, os filhos também. Pois o erro dos pais pode ser percebido e sentido na vida de muitos filhos. E como o assunto é muito amplo, muito, e eu não terei como ser exaustivo nessa questão, o tempo não me permite, eu vou concentrar em uma área que talvez seja a mais delicada dentre inúmeras. E ano que vem a gente retoma daqui. A disciplina. Como tem prejudicado a espiritualidade dos filhos dos crentes, pois estes não sabem ou não querem saber de aplicar a disciplina aos seus filhos. Parece até que Deus tem um senso de humor, né? Porque tem casal que recebe uma bênção misturado com aleluia. E o Robertinho, o exemplo do sábado passado, fica a fichinha. De tão bonzinho diante de criança, filhos de crentes, que são teimosos. E muitas vezes maldosos. Maldosos. E antes que você se preocupe, fala, nossa, que termo pesado, disciplina. Vamos definir o termo. De forma geral, disciplina é definida como castigo que produz obediência. Porém, essa definição ela é muito limitada. A palavra disciplina deriva de discípulo. E um discípulo deve ser disciplinado. A palavra tem sua origem no latim, que significa pupilo. E que deve ser instruído, educado e disciplinado. A disciplina envolve modelagem total do caráter da criança. Encorajamento, estimulando o bom comportamento e corrigindo o comportamento inaceitável. Isso é tão verdadeiro que até aqueles que não conhecem a palavra de Deus sabem do seu benefício. Já ouviram falar sobre os peripatéticos? Era uma escola filosófica onde os alunos eram ensinados por um mestre e o mestre andava por essa avenida peripatética. E eles iam aprendendo, ouvindo, diariamente. Não um dia por semana, mas todos os dias, em todos os momentos. A criança ia sendo moldada, educada pelo tutor, pelo mestre. E o que um pai e uma mãe é? Senão um mestre ou uma mestra. Você é o mestre do seu filho ou da sua filha. Você deve ser a mestra
do seu filho, da sua filha. Outros virão agregar benefícios na instrução dos filhos. Mas a base fundamental deve ser dada pelos pais. Deve ser dada em casa. E essa base necessariamente vai acabar passando pela disciplina. As crianças necessitam de assistência para saberem o que devem e o que não devem fazer. Elas devem aprender o domínio próprio. A disciplina é isso. É corrigir, é ensinar, é moldar, é mostrar o caminho. É mostrar como se faz. É equipar as crianças, os filhos, para enfrentar as exigências que são impostas pela sociedade, no futuro, pela igreja, pelo ambiente que ela está vivendo. Mas talvez um dos tabus levantados acerca desse assunto específico se dá pela aplicação errônea da disciplina. Pois o que não é disciplina? Não é disciplinar um filho espancar, machucar um filho ou uma filha. Não é isso que as Sagradas Escrituras ensinam. Disciplinar não é abusar da criança. A disciplina deve ser justa e afirmar a dignidade do filho e da filha. Não deve criar machucados no corpo e no coração. Abram em Hebreus capítulo 12, versículo 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então a disciplina não é machucar a criança, não é trazer dor física para o filho ou para a filha. É trazer fruto de justiça e paz. O texto diz que nenhuma disciplina, no momento, é motivo de alegria. Óbvio que não. Ninguém fica feliz. Nenhum filho, nenhuma filha fica feliz em receber uma correção física. Claro que não. Mas que tipo de correção então deve ser feita e qual não deve? A que não deve é essa, que machuca o físico e o emocional da criança. Que degrada, que humilha e trazem prejuízos permanentes e afasta do que a Bíblia ensina. Então, como nós devemos disciplinar os nossos filhos? Essa é uma pergunta que tem sido motivo de muitas discussões, principalmente nos dias de hoje. Foi tentado colocar uma lei, não sei se passou, se vigora ou não, a lei da palmada, onde o filho processaria o pai ou a mãe por esse o corrigir fisicamente. A psicologia moderna, então, tem uma ojeriza tremenda. E diz que corrigir o filho ou a filha fisicamente é cercear a sua capacidade de se desenvolver como pessoa. Mas Provérbios 22, o que diz? Abram lá. Provérbios 22, versículo 15. A estutícia, a maldade, está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Estutícia, maldade. A estutícia não é uma questão da criança demonstrar infantilidade. Não é isso. Salomão não está dizendo que a criança precisa ser disciplinada por ser infantil. Criança faz coisas de criança. E é um erro um pai e uma mãe exigir um comportamento de adulto para uma criança que é pequena.
ou que tenha uma maturidade para o adolescente. Maturidade que o pai e a mãe possuem. Não é isso. Pois existem brincadeiras no meio dos adolescentes que realmente não caberia a nós, um pouco mais maduros. Como também tem brincadeiras na roda das crianças pequenas que não cai bem na roda dos adolescentes, dos jovens. Não é exigir um comportamento que é inerente à idade daqueles, mas é disciplinar a criança pela maldade que ela apresenta, pelo pecado que a mesma produz. É totalmente diferente. Totalmente diferente. Esse versículo trata de uma independência orgulhosa, uma manifestação de vontade própria. O pecado básico do homem é a rebelião contra a autoridade. Foi assim no Jardim do Éden. A Eva se rebelou contra a autoridade de Deus. Adão se rebelou contra a autoridade de Deus. Sim, muitas vezes nós pedimos em vão a obediência de uma criança que é muito pequena. Mas Deus é muito claro ao dizer que a vara da disciplina, quando aplicada fielmente, afasta a rebeldia do coração dessa criança. Por exemplo, se disciplinarmos os nossos filhos pelo fato de ele mentir, no futuro, sabe o que vai acontecer? Ele vai pensar melhor. Ele vai pensar 2, 3, 4 vezes antes de mentir. Na medida que for crescendo, irá encontrando bênção e conforto em seguir o caminho de Deus, o caminho certo. E devagar, gradativamente, sendo corrigido constantemente, aprenderá a falar a verdade. E a verdade não é um acessório na vida do crente. Não é luxo. Apesar de muitos hoje em dia se dizerem servos de Deus e serem um alto-falante de mentiras. Mentem compulsoriamente, mentem patologicamente, mentem sem até motivo. Mentem porque estão acostumados a mentir. Provérbios 13, 24. O que retém a vara aborrece ao seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Olha só, o pai e a mãe que retém a vara, que não corrige o seu filho utilizando a vara, que não disciplina o seu filho, a sua filha, aborrece esse filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. O pai que não disciplina, a mãe que não disciplina, e pior, ouçam o que eu estou falando, acha graça nas traquinagens, nas maldades, nas teimosias, nas desobediências do seu filho e da sua filha, certamente não está preocupado com o futuro do seu filho e da sua filha. Ah, mas é tão bonitinho, é tão bonitinha. Existem muitos pais que retêm a vara por pensarem que, não corrigindo a criança, estão demonstrando amor pela criança. Entretanto, não é isso que Deus nos ensina. Voltemos lá para Hebreus 12, só que agora versículo 7. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado pelo seu pai?
Deus, Ele nos trata como filhos. E porque nós somos filhos de Deus e porque Deus nos ama, Ele nos disciplina. Nós recebemos como bênçãos de Deus, como herança do Senhor, filhos. E quando nós não aplicamos aos nossos filhos a disciplina, nós estamos dizendo para eles que nós não os amamos. Pois se Deus nos ama, nos corrige e quer o nosso bem, nos corrigindo, por que não fazer o mesmo com os nossos filhos? Demonstrar amor pelos nossos filhos, corrigindo a eles. Provérbios 29, 15 e 17 diz assim: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar sua mãe. Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesma gera vergonha para o pai e para a mãe. Quando começar? Sabemos que devemos. A palavra de Deus ensina. Quando começar a educar os nossos filhos? Criança com 6 meses já pode receber disciplina. Vários tipos de disciplina, não existe só a física. Mas crianças já novinhas já sabem o que é pecar. Já sabem. O que leva uma criança a chorar nessa idade? Fome, dor, fez xixi, fez cocô. São sentimentos básicos, necessidades básicas, legítimas. Mas quando ela chora, a mãe aparece assim, ó, como se acende uma lâmpada. E ela percebe, depois de um tempo, que ela quer a presença da mãe. Só que ela não está com fome, ela não fez o número 1 ou o número 2, não está com dor. Então ela chora. Ela chora. E a mãe vem desesperada e pega no colo, e balança, e fica com a criança. Ela para de chorar. A mãe põe a criança no berço. O que ela faz? Ela chora de novo. Isso daí é o que é? Pecado. Manipulação. Um bebezinho faz isso. Faz. Por quê? Porque nós nascemos em pecado. E é inerente ao coração do homem. Não é o homem adulto. É o homem ser humano. Desde a mais tenra idade nós pecamos. E desde a mais tenra idade nós temos que educar os nossos filhos. Tem muita mãe, principalmente mãe e pai, que acha que a criança não tem maldade. Tem adultos que chamam de anjinhos. Um anjinho, anjinha. Pode ser lindinho, pode ser lindinha. Mas de anjinho, criança não tem nada. Não tem. Pois é pecador, é pecadora. Em estado bruto ainda, digo mais. Estado bruto. A criança entrega a si mesma, ela é vergonha para o pai e para a mãe. Isso começa desde muito cedo. Desde muito cedo. Agora vamos ver nas Escrituras alguns aspectos dessa disciplina. 1. Lá em Hebreus ainda, 12, só que agora o versículo 6. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. A disciplina ela deve ser administrada como? Com amor.
A disciplina eficaz, ela é impossível sem o amor. Disciplina sem amor é fria, militar. Mas quando os dois se unem, a disciplina e o amor, gera instrumento para corrigir, para orientar o filho e a filha. Quando os filhos se sentem amados pelos seus pais, mesmo ali no momento da correção, eles sabem que os pais não estão corrigindo porque os odeia, mas pelo contrário, porque os ama. Talvez vocês já tenham ouvido ou dito a expressão, a frase, vai doer mais em mim do que em você. A correção com amor, realmente, ela dói no pai e na mãe, antes de doer na criança. Pois se não dói no coração do pai e da mãe, tem alguma coisa errada, falta amor nisso. Não é correção, é vingança. Por isso, devemos corrigir os nossos filhos com amor, não com raiva. E uma vez feita a correção, são nossos filhos, não são nossos inimigos. A criança desobedeceu, o filho e a filha respondeu, corrige. Vai lá e corrige. Mas não cria uma celeuma dentro da família e os tome como inimigos seus. Por isso é importante, depois que a criança for corrigida, o pai e a mãe que fez isso, tomar a criança nos braços e falar para a criança, eu fiz isso porque eu te amo. Eu fiz isso porque eu amo você. E demonstrar o seu carinho, o carinho pelo filho e pela filha. O texto nos diz, pois o Senhor disciplina quem ama. Nós amamos nossos filhos, por isso o disciplinamos. 2, a disciplina deve ser antecedida por uma boa comunicação. Vocês perceberam que estamos ainda da fase pequena, né? A criança pequena. Então muitos de vocês são pais de crianças pequenas. E vocês devem entender o quê? Que a criança não deve ser corrigida, disciplinada, se ela não souber o porquê isso está acontecendo. Tem que ter uma comunicação. Você tem que explicar para a criança o que pode e o que não pode. De repente a criança faz algo e toma uma correção, mas não sabe por quê. Não é justo? Não está correto? Na nossa cidade aqui, o trânsito é um pouco diferente do trânsito de algumas outras cidades. Por exemplo, aqui nas rotatórias, o motorista, ele para. Em Araraquara é um pouco diferente, pelo menos nas vias que eu circulei. Na rotatória, o motorista segue. Diferente. E um dia eu fui para Araraquara e eu parei. Quando chegou uma rotatória, o carro de trás buzinou e falou palavras carinhosas. Eu fiz errado? Conforme o trânsito de lá, eu fiz errado. Mas eu não sabia que lá era assim. Não vi sinalização que me indicasse que ali era assim. Quando um filho não sabe por que está sendo corrigido, não é correto, não é justo, não sabe por quê. B. Certificar-se que ter comunicado apropriadamente o que você quer e o que você não quer. Não adianta chegar para o seu filho, para sua filha, de 5, 6, 7 anos, e falar assim, minha querida, devido aos efeitos noéticos da queda, irei lhe ministrar agora uma punição física.
Alguém entendeu o que eu quis dizer com isso? Devido aos efeitos noéticos da queda, você vai apanhar. Alguém sabe o que eu quis dizer? Levanta a mão. Não? Imagine você apanhando agora por isso, sem saber o que significa. Devido à queda, a nossa mente, Noé, não tem nada a ver com Noé, o cara da arca não, tá bom? A nossa mente, ela se tornou incapaz de compreender totalmente, plenamente as coisas de Deus. Se seria injusto você tomar agora uma disciplina física por causa disso, imagine uma criança recebendo do seu pai um conceito que não é capaz de digerir, de entender. Não é. Você tem que explicar ao seu filho, à sua filha, em caso de desobediência, o motivo pelo que está sendo disciplinada. O porquê. Porque sabendo os limites, isso gera segurança para a criança. 3. Disciplina dos filhos em momentos de raiva, como eu já disse, é fonte de pecado dos pais. Então você tem filho pequeno, tem filha pequena. Tome cuidado. Para não disciplinar, não corrigir o seu filho quando você está com raiva. Não faça isso. Tenha sabedoria. Às vezes acontece isso. Às vezes acontece. A mãe e o pai estão no telefone conversando sobre uma encomenda que extraviou. Importante. Está meia hora no telefone. A secretária eletrônica atendeu, já passou por mais 5 ramais. E na hora que uma pessoa de carne e osso, a gente acha que é de carne e osso, nos atende, e você vai começar a falar, olha, minha encomenda extraviou, a criança vem. Papai, ô papai, mamãe, olha para mim, olha só. E ela sobe em cima da estante e quer pular no ventilador. E você está no telefone, você não sabe se continua a ligação, se pega a criança, e você tem que resolver aquilo. E você fala para o atendente, repete, eu não entendi. E a criança começa a gritar, cada vez mais alto, porque você não está dando atenção para ela. E ela vai lá e derruba o vaso. E de repente a ligação cai. 1 hora. Aí você escuta. Tu, e você olha para quem? Aí você faz o quê? Se tomar cuidado, se não tomar cuidado, você vai descontar a sua frustração, a sua raiva, e vai fazer o que não deve. Pois como nós vimos lá em Hebreus, a disciplina nos nossos filhos deve gerar fruto de justiça e paz. E paz. E deve ser o quê? Proporcional. Proporcional. A criança derrubou, desobedeceu. Tá bom, ela não matou ninguém. É proporcional. E a disciplina deve ser o quê? Constante e coerente. Significa que nós seremos testados. E aí cabe para todas as idades. Seremos testados. Se você é pai, se você é mãe, você será testada quando? Todos os dias. Todos os dias. Por isso você não deve desanimar.
Não pode falar, meu filho, a minha filha não tem jeito. Tem. Se você é crente, se você crê no Senhor Jesus, você ensina a palavra de Deus para eles, tem jeito. Teve jeito para Saulo, teve jeito para Mateus, teve jeito para Pedro, para André, para João. Teve jeito para você. Por que não vai ter jeito para o seu filho, para a sua filha? Tem jeito. Conheço um pai e uma mãe que tinha uma filha, 3 anos de idade mais ou menos, que durante 6 meses, todos os domingos, chegava do culto em casa, recebia varada no bumbum. 6 meses. O pecado da criança. Na igreja, lugar público, o pai dizia assim, não corra dentro da igreja. Por quê? Porque você pode cair, se machucar seriamente. 2, você pode derrubar um coleguinha e machucar o seu amiguinho seriamente. Ou 3, você pode derrubar uma senhora, um senhor e machucá-lo seriamente. Você entendeu? Entendi. Repete comigo o que você não pode fazer. Eu não posso correr na igreja. Por quê? Por isso, isso e isso. O que mais? Por aquilo, aquilo outro. Estamos combinados? Estamos. Então eu vou fazer o seguinte. Se você esquecer, eu vou te lembrar. E eu quero que você pare imediatamente quando te lembrar. Tudo bem? Tudo bem. Chegava na igreja, acabava o culto. O que a criança fazia? Corria, que era uma beleza. E o pai e a mãe da criança? Abençoada, para de correr. Para de correr. 3 anos de idade. A criança simplesmente fingia que não ouvia. Tipo John Travolta, sabe? Pare de correr. Em casa a gente conversa. Pecado. Pecado no coração da criança. 6 meses. A mãe da criança já pensava já nem mais na igreja. Falava, não, o pessoal da igreja vai achar que vai querer fazer lá, orar, repreender, né? Achar que está possessa a criança. Porque todo domingo, que a Bíblia diz, persistência. Persistência. E tinha domingo que era difícil. Por quê? Porque essa história a gente conversa em casa, o caminho para casa, carro, a criança dorme. Alguns domingos fingia dormir. Mas chegava em casa, alguém falava, não, deixa quieto hoje. Domingo que vem, se fizer, a gente corrige. Uma dor no coração. Falava, acorda. Acordava, vamos conversar. Vamos conversar. Você lembra o que nós combinamos? Que você podia, o que você não podia? Você lembra o que você fez? Quando eu chamei o seu nome, você fingiu que não ouviu? Então vem cá. Vamos conversar. No outro domingo, a mesma coisa. No outro domingo, a mesma coisa.
Multiplica 6 por 4 domingos. Quanto dá? Chegou um dia que eu falei, não corra. Tá bom. Não correu. Porque não queria conversar quando chegasse em casa. Demorou, mas funcionou. Não desista. Pois se você desistir numa coisa pequena como essa, quando vier uma coisa maior, a luta vai ser tremenda. E talvez você não tenha forças suficientes para travar essa batalha. 3 anos de idade. 3 anos de idade. Coerência, constância e com a vara. Com a vara. A mão não serve para bater. A mão serve para alimentar. A mão serve para dar carinho. A Bíblia não fala aqui para bater com cabo de vassoura, com borracha, mangueira de molhar o jardim. A Bíblia não fala para puxar a orelha, puxar cabelo. Tem aqui Provérbios. Arrancarás as orelhas e os cabelos dos filhos. A Bíblia não fala que para testar, tira o alvo com a criança desobediente. A criança desobedeceu, correu. Você pega o que está na mão e taca. Não. Não. Também não é para pegar a sua mão. E tem gente que tem uma mão que parece uma raquete. E desconjuntar o esqueleto da criança. Não. Não. E também não é para bater nas costas, na cabeça, na barriga. É no bumbum. É no bumbum. E é com a vara. Com a vara. Por quê? Porque a vara, ela vai arder. Mas não vai deixar cicatriz. Vai deixar um vergão que em pouco tempo some. E vai arder. Mas não vai fraturar osso. Não vai prejudicar órgãos internos. Não vai quebrar dente. E não vai humilhar. Pois são crianças, mas são seres humanos e tem a imagem de Deus ali representadas nelas também. E se a Bíblia diz, é a vara, é a vara. Ande com uma vara se for necessário. Tenha várias por precaução. Eu tinha uma que eu dei até nome para ela. Chamava Filomena. O nome da varinha. Por quê? Porque quando eu apresentei a Filomena para os meus filhos, eu falei assim, olha, esta é a Filomena. Não queiram ser íntimos dela. Mas pouco tempo depois chamavam ela de Filó. Não sei. Fifi no final. E tão amigos que ficaram da vara. Provérbios 22, 15. Abram lá rapidamente. Vamos dar uma lida em Provérbios. Aliás, uma pessoa, levante-se, por favor, e leia Provérbios 22, 15. Outra, 13, 24. Outra, 29, 15 a 17. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Está atrelado ao coração da criança, mas a vara da disciplina vai tirar isso do coração da criança. Próximo. Quem se negar a castigar seu filho não o ama,
Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Novamente. Ama, tem que disciplinar. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Isso mesmo. E o próximo? A vara da correção da sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Quando os ímpios prosperam, prospera o pecado, mas os justos verão a queda deles. Discipline seu filho, e este lhe dará paz. Trará grande prazer à sua alma. Trará grande prazer à sua alma. Eu não estou perguntando se você é a favor disso. Também não estou colocando a minha opinião acerca desse assunto. Eu estou mostrando para você o que está escrito na palavra do Senhor. Compete a cada pai, a cada mãe, cumprir ou não o que está escrito aqui. E depois colher o fruto de suas ações. Mas, se for fazer conforme a palavra de Deus, lembre-se que a disciplina, ela deve ser coerente, não pode ser um momento de raiva, deve ser constante, deve ser aplicada com a vara, porém, de maneira confidencial. Ou seja, não é para você disciplinar o seu filho, a sua filha, na frente de outras pessoas. Não é para fazer isso. Tem muito pai e mãe que se preocupa mais com o que os outros vão pensar dele ou dela do que realmente com a educação do filho ou da filha. Tem pai que, para mostrar para os outros pais que é um bom pai, uma boa mãe, corrige o seu filho ou sua filha na frente de todo mundo. Não. É confidencial, é pessoal. Ninguém tem que ver seu filho no corredor do supermercado tomando varada no bombom. Nem aqui no corredor central da igreja. É seu, é um momento seu. É igual aquele de dormir. É íntimo, é pessoal. É confidencial. Mas se você estiver em local público, o que você faz? Supermercado, aqui mesmo na igreja, no shopping center. Aqui na igreja tem banheiro. No shopping tem banheiro. No supermercado tem banheiro. Pergunte onde fica o banheiro. Leva a criança lá. E tenha uma conversa com ela lá. Saia com a criança. Está aqui na igreja. Fez algo errado. Pecaminoso. Desça lá embaixo. Vai lá no banheiro. Converse com a criança lá. Depois você volta. Depois você volta. A criança fez de novo? Desce de novo. Desce 3 vezes. Não vá para embora para sua casa com vergonha, não. Faça o que você tem que fazer. E mostre para o seu filho e para a sua filha que você o ama ao ponto de descer e subir essa escada quantas vezes forem necessárias. Faça com amor, não com raiva, não com vingança. E não é para ninguém ver. Para ninguém falar, olha só como você é um bom pai e uma boa mãe. E corrige seu filho. Ou com medo de alguém ver. Faça porque é isso que você deve fazer. Da maneira que deve ser feito. Se não tiver um local, seja o mais rápido possível. Aí tem vale aquela máxima. Em casa a gente conversa. Chegou em casa, conversa. Conversa. Não deixa para o dia seguinte, não deixa acumular. Ah, lembra que você fez isso semana passada, e na terça-feira, na quinta-feira, agora a gente vai fazer um pacote. E você... Não é instruir.
Porque a disciplina não é castigo, pura e simplesmente. Não é isso. É educar corretamente. É treinar o filho, é treinar a criança, ajudar a criança a amadurecer e formar um caráter dentro das diretrizes definidas pelo pai e a mãe. Se forem crentes, serão diretrizes baseadas na Bíblia. A disciplina deve ser rápida, razoável, relacionada à ofensa e absolutamente garantida. Você tem que fazer isso. Minha proposta não é ser engraçado, mas tem cenas tragicômicas. O pai fala para a criança, a mãe fala para a criança: Robertinho, não faça isso. Robertinho vai lá e faz. Robertinho, para de fazer isso. Robertinho continua fazendo. Aí a mãe diz o quê? Eu vou contar até 3. Aí conta. Robertinho, para agora, eu vou contar até 3. E você sabe o que acontece depois que eu contar 3. Robertinho, niente. 1, 2. O 2 já é mais demorado, né? Do que 1. É 1, 2. O Robertinho. 3. Parece o gol, Galvão Bueno narrando o gol. 3. Aí contou, acabou. 3. Robertinho obedeceu? Nada. Já falei, Robertinho. Me obedeça. Aí conta de novo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Já devia ser mais honesto, né? Robertinho, eu vou contar até 1000. Pelo menos não é cansa do que está fazendo e para. E não é que obedeceu, cansou. Não dá. Não dá. Tem que ser rápido. Tem que ser razoável. Tem que ser relacionado à ofensa. E tem que ser garantida. Nunca prometa aquilo que você não pode cumprir. Nunca. Seja sua palavra sim, sim, não, não. O que passou disso vem de quem? Do diabo. Vem do maligno. Isso se aplica à educação do seu filho. Então não diga pro seu adolescente o seguinte: olha, se você não fizer, não obedecer, eu vou tirar o seu computador 1 mês. Aí o filho fala, mas e pesquisa para a escola? Não, aí pode. Tá. Mas e para mim ver as notas lá do colégio? Não, aí pode. E para mim combinar com os meus amigos de fazer trabalho em grupo? Não, aí pode. E para mim assistir um vídeo no YouTube relacionado a uma matéria de história super interessante, né? O Maurício tem colocado umas bacanas lá no Facebook? Não, aí pode. Mas e para mim mandar mensagem de aniversário? Por exemplo, hoje estamos com o Matheus Freire fazendo 18 aninhos. Já parou de apanhar com a vara? Espero. Não, irmã. Não. Aí pode. Ou seja, pode tudo. Tirou, mas não tirou? Funciona isso? Você vai ficar sem celular 10 dias. Um momento de raiva. O filho está saindo para ir para o colégio. A mãe fica pensando, ai, mas se acontecer alguma coisa no meio do caminho, como eu vou saber? Leva o celular, mas só para atender a minha ligação. Piada, não é piada? E se transforma numa piada mesmo. Se transforma numa piada. E se você
tem mais de um filho? Quem é filho único sofre calado, né? Mas se você tem mais de um filho, lembre-se que um filho é diferente do outro. Tem filho que é diferente do outro. Tem filho que vai ser todo domingo, vai chamar a varinha de fifi. Tem filho que não vai precisar. Tem filho que vai dar problema em outras situações, em outros momentos. Talvez não na infância, mas na adolescência, na juventude. Cada um é de um jeito. E cada filho tem uma personalidade que é própria. Então você tem que tomar cuidado e respeitar essas diferenças e ser imparcial na educação do seu filho e da sua filha. Foi falado da varinha, né, 18 anos. Até que idade deve usar a varinha para corrigir o filho ou a filha? O que vocês sugerem? A Sueli falou, enquanto estiver morando comigo, né? Senta, abaixa a calça, né? Quantos anos? Vamos lá, gente, vocês são pais. Vocês são filhos. Sete. Quem dá mais? Quem dá menos? Quanto? 4? 12? 13? 9? 15? 15? 17, né, Mateus? 17. Fez 18 anos. Não existe uma idade. É assim, 7, 8. Mas cada um é cada um. Cada um é cada um. Mas não pode passar muito mais do que isso. Porque com o crescimento muda-se a forma de disciplinar. Muda. Então não dá para chegar, às vezes, passei por situações muito constrangedoras. Um pai todo alegre chegou uma vez no gabinete e falou com orgulho, encheu a boca para falar: hoje eu dei uma surra no meu filho porque ele fez isso no colégio. E eu fiquei assim estarrecido, que eu fiquei imaginando a cena do jovem apanhando do pai. Não trouxe benefício para aquele jovem. Não trouxe. Porque passou o tempo da vara. A vara ali, para a primeira, segunda infância. Não é para adolescente e jovem. Aí é outra situação. É outro mecanismo. Mas como o tempo, como eu disse no começo, é curto, eu encerro minha fala aqui.